Então, só relembrando aquilo que a gente acabou de ver, só para lembrar as fórmulas aqui. Então, nós deduzimos, né, através de fórmulas, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, né? Porque a gente viu que o volume é proporcional a temperatura, o volume é proporcional à temperatura, a pressão é proporcional à temperatura, e o volume também é proporcional ao número de mols, e a gente tem essa constante de proporcionalidade que é o R. E aí nós deduzimos uma outra maneira, né, de reescrever essa fórmula em termos não do número de mols, mas do número de moléculas e de uma outra constante, que é a constante de Boltzmann, que a gente chegou que pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, a gente tem que cuidar aqui para não se perder nessas fórmulas, porque aqui eu tenho N maiúsculo e aqui é um minúsculo, então eles representam coisas diferentes, constantes com valor diferente, o que não muda é a pressão, o volume e a temperatura, que são essas variáveis de estados macroscópicas, certo? Bom, tem situações onde a gente, por exemplo, eu tenho mudanças de estado, ou seja, a gente tem algumas condições iniciais de pressão, volume e temperatura, e eles vão sofrer algumas transformações e vão passar a ter outras variáveis de estado, com outros valores, né? Então, eu tenho condições iniciais e depois eu posso ter condições finais. A gente consegue reescrever essa fórmula da seguinte maneira, porque se eu tiver, por exemplo, um gás confinado dentro de um cilindro, tá? Então, imagine que isso aqui é um cilindro, tá? E ele tem aqui uma seringa, da melhor maneira que vocês quiserem entender. E isso aqui é móvel, tá? Isso aqui é móvel e eu tenho um gás confinado aqui dentro. Esse gás aqui, ele tem... Como isso aqui tá fechado, não tem como eu alterar a massa, certo? A massa vai permanecer constante. A massa é constante. Se a massa é constante, o número de mols também é constante, certo? Isso aqui tá um gás confinado aqui dentro, não tem como eu alterar a massa, então não tem como alterar o número de mols. O que eu tenho de gás já tá aqui dentro, eu não vou conseguir alterar. Então, eu posso dizer que o número de mols e o número de moléculas permanece constante. Então, eu tenho um estado inicial aqui, onde eu tenho condições iniciais que nós vamos representar por 1, tá? Condições iniciais, nós vamos representar por 1. Então, eu tenho uma condição inicial de pressão, eu tenho uma condição inicial de volume, eu tenho uma condição inicial de temperatura. Se eu aplicar uma força aqui, eu vou reduzindo o meu volume, tá? Isso aqui é móvel, né? Então, eu vou reduzir o meu volume. Se eu vou reduzir o meu volume, se espera que a pressão aumente e se espera que a temperatura também aumente, certo? Bom, eu tenho as condições iniciais. Se eu reduzir o volume pela metade, eu vou ter condições finais. E essas condições finais nós vamos chamar de P2, V2 e T2. Alguns livros vocês vão encontrar PI, VI, TI, PF, VF, TF, que seria inicial e final. Tanto faz. Só é importante saber que eu tenho as condições iniciais e tenho as condições finais dessas variáveis de estado. Se a minha massa é constante e se meu número de mols é constante, essa fórmula aqui, essa relação aqui, também permanece constante. Porque se o número de mols e o número de moléculas não vai aumentar, então isso aqui também permanece constante, certo? Porque eu não tenho como aumentar o número de mols se o gás está confinado aqui, por exemplo. Então, o meu número de mols vai permanecer constante, porque a minha massa é constante e o R é uma constante. Então, eu posso dizer, se isso aí é constante, eu posso dizer o seguinte, que pressão vezes volume dividido pela temperatura também é constante. Porque isso não vai mudar, então a pressão, volume e temperatura é constante. Então, se eu tiver uma mudança de estado, ou seja, eu tiver mudança nas minhas variáveis de estado, a gente pode dizer o seguinte, que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1, essa relação inicial P1, V1, T1, é igual à relação final P2, V2,
T2. Então, essa fórmula aqui, ela pode ser aplicada quando eu tenho massa constante. Ou seja, o número de mols também seja constante. Se a massa é constante, o número de mols é constante. Então, sempre que eu tiver massa constante, a gente pode deduzir que as condições iniciais P1, V1, T1 é igual às condições finais P2, V2 e T2, certo? Bom, nós sabemos o seguinte, nesse caso, exclusivamente nessas situações aqui, as unidades de medidas, elas acabam sendo cortadas, né? Eu acabo conseguindo matematicamente eliminar as unidades de medida. Por quê? Eu preciso nessa situação também transformar no sistema internacional a pressão e o volume. Nós sabemos que a temperatura automaticamente precisa estar no sistema internacional. Professora, mas eu preciso passar a pressão também para a unidade do sistema internacional e o volume também para o sistema internacional? Nesse caso, exclusivamente nesse caso, não. Sempre que for aplicar nesse aqui, sim, todas as unidades, elas precisam estar no sistema internacional. Nesse caso, não, por quê? Porque imagine que eu tenho que o P1 aqui é 2 atm e esse aqui é 4 atm. O atm dos dois lados eu consigo cortar? Esse aqui eu tenho em litros e aqui em litros. Eu também consigo cortar, porque se eu aumento por exemplo, se eu tiver o volume inicial em litros e o final em metro cúbico, eu não posso. Eu tenho que estar tudo em litros, tudo em metro cúbico, tudo em atm ou tudo em pascal e a temperatura sempre em Kelvin. Então, a gente pode, nesse caso, trabalhar com unidades de medida que não estejam no sistema internacional para pressão e volume, porque elas vão acabar sendo eliminadas dos dois lados. Porque se eu tiver metro cúbico aqui, litro aqui, ou litro, ou atm, a gente acaba cortando, então acaba permanecendo a mesma unidade. Não precisa transformar, tá? Bom, os gases, eles podem sofrer algumas transformações. Vocês podem ler que às vezes vocês vão encontrar transformação isotérmica. Quando vocês lerem transformação isotérmica, uma transformação isotérmica nada mais é, iso é de igual, tá? Térmica é de temperatura. Então, quando falar em uma transformação isotérmica, significa que o gás ele sofreu uma variação do estado final para do estado inicial para o estado final, e nessa transformação a temperatura permaneceu constante. Então, se vocês lerem, esse gás sofreu uma transformação isotérmica, significa que a temperatura permaneceu constante, ou seja, a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Vocês podem ler que o gás vai sofrer uma transformação isobárica. Vocês vão ler isso também em alguns exercícios. Quando vocês leem que o gás sofreu uma transformação isobárica, significa que a pressão é constante. Ou seja, ele sofreu essa transformação aqui e no final a pressão permaneceu constante. Então, posso dizer que P1 é igual a P2. E ainda vocês podem ler transformação isovolumétrica ou ainda isocórica, tá? Isovolumétrica ou isocórica, vocês podem ler em alguns livros, isocórica. Quando a gente vê transformação isovolumétrica, significa que o volume é constante. Se o volume é constante, então o volume final e inicial são iguais. Então, V1 e V2 são iguais, certo? Então, essas são as 3 transformações que vocês podem encontrar na resolução dos exercícios. Transformação isotérmica, a temperatura permaneceu constante. Pressão isobárica, pressão constante. E isovolumétrica, volume constante. Nesse caso, a gente poderia reescrever essa fórmula aqui. Se a temperatura final e a temperatura inicial são iguais, então nós podemos deduzir que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2.
porque a temperatura permaneceu constante. Se ela permaneceu constante, eu posso cortar, que os dois lados vão ser iguais. Uma transformação isobárica, onde a pressão é constante, a gente pode dizer que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, eu posso reescrever aquela fórmula ali, porque as pressões eu consegui cortar. Uma transformação isovolumétrica significa que o volume é constante. Então, eu posso ter P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E a gente consegue reescrever essa fórmula aqui em termos das constantes, certo? A gente agora vai resolver alguns exercícios, tá? Vou resolver alguns exercícios para vocês.